gente, tudo bem? Me conta aqui uma coisa, você tem se sentido frustrado porque não consegue acompanhar todas as aulas ao vivo que o seu cursinho favorito transmite pelas redes sociais? Ou você está se sentindo chateado porque ao se comparar com aquele seu colega, você não consegue estudar as 20 horas líquidas que ele estuda por dia? O que é mentira, convenhamos. Ou então, você tá chateado porque você comprou aquele curso de estatística e contabilidade no ano passado e até agora você não saiu da aula 1. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre o FOMO. E não, FOMO não é fome, tá? Porque fome é um negócio que todos nós sentimos o tempo todo. Mas o FOMO é o Fear of Missing Out. Traduzindo para o nosso bom português do dia a dia, seria mais ou menos o medo de ficar de fora. E se você tem experienciado, não sei nem se essa palavra existe, essa sensação, esse medo, então nós temos muita coisa para conversar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou usar a palavra FOMO, tá? Pra ficar mais fácil do que ficar repetindo sempre Fear of Missing Out, se gastando aqui no inglês. Mas, basicamente, o FOMO começou a ser estudado lá na década de 90 pelo doutor chamado Dr. Herman. E eu não sei se é assim que se fala, mas eu acho que tá certo. E eu vou deixar o estudo dele no link aqui embaixo para que vocês possam dar uma lida, caso vocês tenham interesse. E nesse estudo ele descreveu o FOMO basicamente como o medo que as pessoas sentem quando elas tomam uma decisão e essa decisão, ela vem de algumas possibilidades e, ao invés de elas focarem naquilo que elas realmente optaram, elas demandam toda a atenção para as renúncias, para aquilo que elas não optaram ou que elas perderiam com a opção que elas escolheram, entendeu? Tipo aquela frase do Chorão, toda escolha uma renúncia. Acho que foi ele que falou isso, não foi? Ou então, pra gente entender melhor, seria como se a pessoa visse sempre o copo meio vazio, ao invés do copo meio cheio. E a consequência desse medo é como se a pessoa ficasse paralisada e ela não conseguisse finalizar ou cumprir nada daquilo que ela escolheu. Vamos supor, aqui no mundo dos concursos, você comprou sua assinatura ilimitada, mas você simplesmente abre a assinatura, tem várias opções ali e você não sabe por onde começar. Ou então você entra no site de questões, vai filtrar para começar a fazer questões e não tem a capacidade nem de escolher a matéria que você vai fazer questões, entendeu? Ou então você senta simplesmente para estudar o seu curso de computabilidade, estatística, aquele que a gente falou no início, e você não consegue sair da aula 0 ou da aula 1, e você fica aí empurrando com a barriga e não consegue sair do lugar e fica estagnado. E voltando pro Dr. Herman, ele afirma que há 3 formas de você visualizar esse medo numa pessoa. A primeira é essa que a gente falou sobre as renúncias e você focar nas renúncias ao invés de focar naquilo que você realmente escolheu. A segunda seria quando você tem que lidar com prioridades. Então vamos supor, seu edital está aberto, você tem que estudar no final de semana ou sair com seus amigos, e aí você escolhe estudar. Então esse conflito entre estudar ou sair com seus amigos te deixa paralisado. Ao escolher estudar, ficar em casa e estudar, isso te trava. E aí você não consegue sair do lugar porque você fica sofrendo com aquilo que você não escolheu. E a terceira visão seria você tentar prever as consequências daquilo que você não escolheu e seriam consequências trágicas para sua vida. Por exemplo, você escolheu ficar em casa, estudar, do que sair com seus amigos. Aí na sua cabeça você começa a pensar que seus amigos vão se reunir e vão ter um encontro maravilhoso e eles vão planejar uma viagem e não vão te considerar nessa viagem porque você não estava nesse encontro e eles vão continuar sendo amigos para sempre e com experiências maravilhosas de viagem, etc. E você vai sair do grupo de amigos porque você simplesmente não foi a esse encontro ao invés de estudar, entendeu? Então seria mais ou menos esse medo, essa fantasia na sua cabeça. E todos esses pensamentos relacionados a essas escolhas e renúncias tendem a levar a pessoa a um esgotamento emocional e até mesmo uma construção de uma ansiedade desnecessária. E é claro que o estudo, o FOMO mesmo, ela tá muito relacionada hoje em dia com as redes sociais, né? Quando as pessoas elas querem assistir várias coisas ao mesmo tempo, acompanhar conteúdos diferentes ao mesmo tempo e não conseguem. Mas eu acho que a gente poderia trazer essa discussão para o mundo dos concursos públicos, principalmente agora que a gente vive um momento tão difícil, não só do distanciamento social, mas também da imprevisibilidade sobre concursos públicos e até as questões sociais que envolvem
a decisão de estudar, né? Trabalhar e estudar, os gastos com os estudos, o desemprego, a inflação, enfim, são tantas coisas que a gente pode trazer aqui que tornam a escolha para estudar para concurso cada vez mais difícil, né? E a gente ainda tem, quem trabalha e estuda ao mesmo tempo, ainda tem esse estigma, né? De que vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, que a fila vai ser mais longa. Então a gente tem que aprender a lidar com esse esgotamento emocional. E para tornar essas escolhas que você tem que fazer no mundo dos concursos menos conflitantes, menos difíceis, eu queria propor aqui umas 3 sugestões que me ajudam muito, que podem te ajudar. E a primeira delas é você tentar melhorar as suas fraquezas. Então, quando você estiver naquele momento de travamento, ou acho que é travamento que fala, nesse momento que você está travado, que você não consegue sair do lugar e estudar, pensa nas suas fraquezas, no que você precisa melhorar. Quais são os seus pontos fracos, a matéria X, Y, Z, e utilize esse tempo lendo um pouco sobre essa matéria, fazendo exercícios sobre essa matéria, ou lendo mesmo seus resumos, porque mesmo que você não consiga sair muito do lugar ali, alguma coisa vai refrescar a sua memória e você vai ganhar uns pontinhos a mais no seu concurso, eu tenho certeza. Outra questão que ajuda bastante é o planejamento de estudos. E eu não tô falando desses planejamentos super elaborados e absurdos que a gente vê nas entrevistas com os aprovados por aí, porque eu acho tudo isso muito, assim, relativo, né? Eu já mostrei pra vocês no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards uma tabelinha muito simples que eu faço que me ajuda bastante ao me planejar, porque eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, então essas tabelinhas me ajudam. E ela é muito simples, porque num eixo eu coloco o nome das disciplinas e no outro eixo eu coloco o número dos PDFs. E aí eu marco cada caixinha com o percentual de acertos que eu fiz das questões que tem no fim de cada PDF. Ela é muito simples, é uma tabela muito simples, mas já me ajuda bastante a ter um controle e enxergar a evolução dos meus estudos. E quando a gente enxerga a evolução dos estudos, isso ajuda a gente a sair do lugar e continuar caminhando. E outra questão muito importante é você sempre tentar se fortalecer internamente. E eu quero falar isso sem ficar fazendo esse discurso de panfletagem. Como assim? É importante que você lembre todos os dias as suas qualidades, os seus pontos fortes, as suas conquistas. Se você puder, anota isso num caderninho, deixa sempre perto de você para você relembrar mesmo o seu cérebro do que você já foi capaz, do quanto você é bom em alguma coisa, porque é importante a gente se fortalecer emocionalmente. O mundo dos concursos públicos é muito competitivo, né? E isso acaba abalando a nossa autoestima, abalando o nosso dia a dia. Então, se fortaleça. Relembre todos os dias dos seus pontos fortes. Isso até é uma dica que a minha psicóloga me dá. E vou até aqui puxar o gancho da minha psicóloga e trazer uma quarta dica, que é justamente sobre isso. Busque ajuda com um profissional ou com alguma pessoa mesmo. Converse sobre o assunto ou a atividade do seu dia a dia que você se sente assim meio travado, que você tá com esse medo de não conseguir acompanhar, de não dar certo. Isso é muito importante falar, colocar pra fora, gente. A gente se lê muito esse mito nos concursos públicos de não conte pra ninguém que você tá estudando, mas não é bem assim, isso é uma crença muito limitante. Eu acho importante você conversar sim com as pessoas com quem você tem confiança, com quem que convivem com você, que você ama, porque, às vezes, a pessoa tem justamente uma solução para o seu problema que você ainda não enxergou, que você ainda não buscou. E isso pode te ajudar. Então, se você puder, converse com alguém, até com um profissional mesmo. Converse com a minha psicóloga sobre isso, sabe? Então, converse com as pessoas para você buscar ajuda. Mas é importante que você se fortaleça e que você passe longe desse esgotamento mental e emocional que todos esses conteúdos de concurso público trazem para nossa vida. E por fim, né, acredite no processo e encare o concurso público com leveza, porque vai dar tudo certo, tá bom, gente? É isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Conta aqui embaixo se vocês já tiveram essa sensação de ficar travado nos estudos, de não saber por onde começar, de não estar andando, o que vocês fizeram para sair dessa situação, porque eu tenho certeza que o que você conseguiu fazer vai ajudar um coleguinha que tá passando pela mesma situação, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!